Bom, passemos então a uma segunda parte da exposição, que é exatamente a identificação dos principais temas, né, tratados pelo professor Vanderlei Guilherme dos Santos e as suas contribuições. Como dissemos, uma das suas maiores contribuições é no entendimento da dinâmica política que teria levado ao golpe de 1964. Essa interpretação ela pode se somar a um conjunto de outras, né, que trabalham outras dimensões para constituir um quadro de conjunto do golpe de 64. Como dissemos, a tese ela estabelece uma polêmica metodológica e também substantiva da tese de Celso Furtado sobre o impasse e o golpe de 64, a partir de uma linguagem da ciência política, trabalhando com conceitos e índices e análises apreendidas pelo professor em seu contato formativo com a ciência política norte-americana. Então, a sua tese fundamental é que nós teríamos passado, ao longo dos anos que precederam 1964, de um pluralismo moderado a um pluralismo polarizado. Isto é, o fato de que o PTB estava se tornando eleitoralmente mais forte em relação ao PSD, que compunha, então, a aliança vinda da tradição getulista, e no interior do PTB estarem prevalecendo as teses mais radicalizadas de reformas, por exemplo, como na liderança de Leonel Brizola no sul do país, o fato também de estarem prevalecendo no interior da UDN, principal partido da oposição, as teses lacerdistas, que propunham então uma ruptura da democracia, caracterizariam esta passagem do pluralismo moderado ao pluralismo polarizado. Aliás, há um belo livro, né, sobre este processo de radicalização no interior da UDN, que mostra como liberais democratas menos radicais, isto é, mais pluralistas, como Milton Campos, teria sido crescentemente derrotado no interior da UDN pelas tradições lacerdistas que se relacionavam então com poderes, né, norte-americanos e também com associações empresariais voltadas para a desestabilização do regime democrático. É sobre isso que o professor Vanderlei Guilherme dos Santos está nos falando, isto é, o sistema democrático brasileiro imperfeito em construção no pré-64 teria passado do pluralismo moderado ao pluralismo polarizado, havendo então, a partir dessa polarização, uma fragmentação dos recursos de poder e uma radicalização ideológica dos atores, uma fragmentação dos recursos de poder. Isto é, há uma incapacidade dos três poderes se relacionarem de modo produtivo na democracia, principalmente a relação entre o Executivo e o Congresso brasileiro, que era crescentemente dominado pela oposição. Haveria, então, uma fragilidade e inconstância das coalizões do Congresso Nacional em apoio ao governo Goulart, levando a que este governo entrasse em um ciclo de profunda instabilidade, com sucessivas mudanças de ministros para tentar recompor a sua base parlamentar enfraquecida. Vamos nos lembrar, né, o professor Vanderlei Guilherme dos Santos nos lembra no livro que a única lei
sancionada, aprovada, enviada ao Congresso e aprovada. Era uma lei de controle da remessa de lucros das empresas estrangeiras ao exterior. E mesmo essa lei, apesar de aprovada, ela não teve condições propriamente de ser sancionada pelo presidente Goulart, tal a pressão contrária à sua aprovação. Isso teria levado, então, o governo Goulart a uma situação de paralisia decisória, que era fruto, então, da instabilidade de suas coalizões parlamentares de apoio, quanto também da sucessiva mudança de seus ministros. O livro termina fazendo o elogio da tolerância como um fundamento do pluralismo democrático, uma aposta mesmo na democracia como uma forma de institucionalizar os conflitos, receber e processar as diferenças políticas e formar, então, a sua legitimidade a partir das disputas democráticas eleitorais. Este é um livro importante, então, porque ele nos apresenta uma tese substantiva, original, inovadora, sobre as razões que levaram ao golpe de 64, na linguagem da ciência política, trabalhando com esta linguagem, formulando, inclusive, com pesquisa empírica, demonstrando os conceitos através de pesquisas empíricas, e nós podemos dizer que é um marco importante na história da ciência política brasileira. Um segundo grande tema abordado pelo Vanderlei Guilherme dos Santos é sobre a relação entre justiça e cidadania. Um dos seus conceitos que alcançaram maior difusão e sendo trabalhado por um conjunto de outros autores que receberam, então, esta contribuição do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, é o conceito de cidadania regulada, que ele define como sendo uma cidadania formada não num código de valores políticos, democráticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional definida por norma legal. Ele estava fazendo referência ao período varguista, um período, então, de interrupção da vida democrática do país, e no qual teriam se institucionalizado os primeiros direitos sociais sob a forma da legislação trabalhista, e, em sequência dela, da CLT, uma série de outros direitos sociais até então não usufruídos pela maioria dos trabalhadores. Os trabalhadores, então, passam a ter carteira de trabalho, passam a ter o direito ao salário mínimo, passam a ter direito ao descanso, a uma jornada de trabalho de 48 horas, as férias remuneradas, enfim, um conjunto de direitos que vão gravar na consciência dos trabalhadores brasileiros a figura de Vargas. O que o Vanderlei Guilherme dos Santos está nos chamando a atenção aqui é que esses direitos, eles são direitos formulados a partir de uma ótica corporativa, isto é, você tem acesso a eles na medida que você se insere na estrutura produtiva e uma categoria de trabalhadores e recebe, então, e passa a usufruir desses direitos sociais. Se você não está inserido nessas estruturas produtivas, se você não é um trabalhador fichado com carteira, você não usufrui desses direitos, você é quase como um pré-cidadão. Essa distinção entre os cidadãos, que são os trabalhadores, e os não cidadãos, que são aqueles que não têm um emprego formal, um emprego regular, ela existe até hoje. Eu me lembro bem, quando eu morava num bairro industrial, na cidade de São Paulo, no início dos anos 80, e andando de ônibus uma vez,
eu vi um trabalhador com a carteira de trabalho no bolso de trás, quase caindo do seu bolso de trás. Eu toquei no ombro dele e falei, olha, sua carteira de trabalho está caindo. Ele falou, não, ela fica aí mesmo. Por quê? Eu perguntei. Porque é a prova que eu sou um cidadão. É a prova que eu posso andar por aí sem que a polícia me identifique como se eu fosse um malandro ou um marginal. Então a carteira de trabalho era uma carteira de cidadão para aquele trabalhador. E ele a usava ostensivamente como uma manifestação pública da sua condição cidadã. Até hoje, quando a polícia militar brasileira entra nas favelas, muitas vezes com violência, matando pessoas pobres, pessoas negras, até hoje, muitas vezes, a justificação é que o tal fulano que foi morto, ele não tinha nem carteira de trabalho, isto é, ele não era um trabalhador, ele era um marginal, provavelmente um traficante, e portanto uma pessoa perigosa, e por isso ele foi morto. Então, é sobre isso que o professor Vanderlei Guilherme está nos falando, da carteira de trabalho como certidão de nascimento cívico. Como isso estabelece em sequência uma tradição de uso corporativo de poder e a formação de clientelas de poder. A esta tradição corporativa de formação de direitos, o professor Vanderlei Guilherme está opondo a ideia de que todos devem ser considerados cidadãos, que a democracia é o regime que estabelece os direitos iguais e deveres iguais para todos, independente da posição ocupacional do cidadão. Um cidadão desempregado deveria ter os mesmos direitos democráticos do que um trabalhador empregado formalmente com carteira de trabalho. Então, esse conceito de crítica de cidadania regulada procura pensar a relação entre democracia e justiça social no Brasil, democracia e formação dos direitos da cidadania no Brasil. E é uma reflexão, então, sobre o que há de avanço e limite na época varguista. Avanço por quê? Em um livro recente, inclusive, no Ex-Leviatã Brasileiro, o professor Vanderlei Guilherme dos Santos vai nos falar do cárcere privado em que os trabalhadores, os direitos do trabalho, viviam no período pré-varguista, isto é, na ordem liberal antes de 30, onde não haviam direitos sociais consagrados de modo mais generalizado, onde fundaram o sindicato, fazer uma greve, era inclusive enfrentado como se fosse crime, a questão social era, como se diz, um caso de polícia. Ele está então mostrando como o período varguista significou um avanço fundamental, um avanço histórico em relação a esse período liberal, mas por outro lado, no que diz respeito a uma universalização democrática dos direitos, ele apresentava este limite. O conceito de cidadania regulada, então, procurava fixar conceitualmente, perante os valores democráticos defendidos pelo professor Vanderlei Guilherme dos Santos, esta época tão decisiva da formação do Estado moderno brasileiro, do Brasil moderno. Há uma outra reflexão também muito importante sobre o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, sobre as fronteiras do Estado mínimo no Brasil, em que ele trabalha as indicações sobre o híbrido institucional brasileiro, que ele caracteriza não como um excesso de demanda, mas um excesso de regulamentação não fundamentada em pacto. Isto esse híbrido
institucional brasileiro se caracterizaria por um excesso de leis não resultantes de um pacto democrático e que não formavam um processo inclusivo, democrático, universalista de institucionalização dos direitos democráticos. Ele vai trabalhar, né, essa percentual dos brasileiros que se abstêm eleitoralmente, isto é, não praticam ativamente o seu direito de voto, aqueles que não se reconhecem em partidos políticos, portanto se mantêm à margem da vida partidária, da vida política ativa, e mesmo nem são sindicalizados, né? Ele vai dizer então que este contexto, esse híbrido institucional brasileiro, nos daria como resultante uma precária estabilidade das instituições